Olá, como é que você vai? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E hoje vamos fazer algo diferente, porque hoje eu vou reagir a avaliações negativas feitas a livros que eu adoro, ok? Vamos caçar, na verdade já cacei, né? Vamos analisar avaliações que eu cacei na Amazon de pessoas esculhambando livros que eu pessoalmente adoro. É um vídeo muito pessoal, porque se alguém falar mal de um livro que eu adoro, é um insulto direto e pessoal à minha honra, à minha inteligência, à minha cultura. Então vocês que esculhambaram na Amazon livros que eu adoro, preparem-se. Talvez você apareça aqui, eu não vou mostrar nomes, né? Mas talvez a sua avaliação apareça aqui e eu esculhambe-a. Então, se for o seu caso, apenas aguente, apenas aceite. Porque se você esculhambou um livro que eu adoro, é claro que o erro está em você. Mas não só isso, o erro está em você porque estes livros que eu escolhi hoje são clássicos inquestionáveis. São clássicos que já foram, e nesse caso foram de fato, provados pelo tempo como livros de qualidade excepcional. E nós vamos ver que as avaliações negativas têm muito pouco de avaliação e demais de opinião, de insultos gratuitos, ok? Vamos começar então com avaliações feitas contra um dos meus livros favoritos da vida, que foi escrito por uma mulher. E é um livro que as pessoas acham até hoje que foi escrito para mulherzinhas apenas, o que é uma idiotice sem tamanho. Vamos ver avaliações negativas feitas a Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Monótono, narrativa muito parada. Dizem que é a melhor obra da Jane Austen. Se essa é a melhor, não tenho interesse em saber quais são as prováveis inferiores. Folgada. Considero a narrativa muito chata, parada e repetitiva. Esperava muito mais. O que ele esperava mais, não sabemos. Entretanto, não correspondeu minhas expectativas. OBS, a capa é uma obra de arte. Literally. E ela coloca um literally no final para mostrar que não é apenas uma Zé Ninguém, uma Zé Mané qualquer, criticando o livro. É uma pessoa que sabe English as well. Uma pessoa que domina a língua em que a própria Jane Austen wrote. Então nós temos que, obviamente, levar mais a sério a opinião dela, tá? O que eu acho curioso, gente, para começar aqui, é o seguinte: a moça aqui falou que ela considera a narrativa muito chata, muito repetitiva e muito parada. Vocês vão perceber aqui nas avaliações, especialmente de clássicos, que elas são muito repetitivas, paradas e chatas. As pessoas só repetem a mesma coisa. O livro é chato, o livro é chato, o livro é chato. As pessoas não conseguem nem mesmo usar um sinônimo. Elas não conseguem variar nem o vocabulário. Nem para alguém soltar assim, este livro é tedioso, é enfadonho, é maçante. E aí, quando usam maçante, escrevem maçante com dois S em vez de com C cedilha, tá? Tô chato, 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 chato. Então, assim, deve haver algum problema, realmente. Com os livros? Talvez não. Talvez haja um problema com os leitores, que estão acostumados a ler outras cositas más, sobre as quais vamos falar aqui já, tá? Então, a moça disse que essa é a melhor obra da Jane Austen. Dizem que é a melhor obra. Na verdade, não. Na verdade, Orgulho e Preconceito é a obra favorita do público. Então, o público diz que Orgulho e Preconceito é o livro mais gostoso de ler, o livro que mais prende a atenção. A crítica discorda do público, porque a Jane Austen foi testando coisas novas ao longo de sua carreira. Se você pegar um livro como Persuasão, por exemplo, ela é muito mais sutil em Persuasão do que foi em Orgulho e Preconceito. Então, se essa moça aqui de fato achou Orgulho e Preconceito chato, ela iria morrer de exaustão
psicológica, tentando ler 50 páginas de persuasão. Porque o livro é ruim? Não, porque Jane Austen estava tentando fazer algo novo. Estava tentando, com persuasão, descrever a evolução sutil de uma moça extremamente sutil. Em Orgulho e Preconceito, Jane Austen é muito mais irônica. Ela é muito mais abertamente irônica. Qual é o problema? O problema é que vou voltar a uma frase que eu usei no vídeo anterior, eu acho. Um clássico é um texto sem contexto. Se você pega, por exemplo, o primeiro capítulo de Orgulho e Preconceito, é um capítulo absolutamente maravilhoso, é magistral, e eu gargalho com aquele capítulo. Por que eu gargalho com aquele capítulo? Porque eu percebo que ali Jane Austen está fazendo o quê? Primeiro, ele está estabelecendo a psicologia da mãe e do pai, da Elizabeth Bennet, certo? Eu esqueci o nome dos dois. Não importa. O que importa é que, com aquele primeiro capítulo, Jane Austen estabelece muito claramente qual é a dinâmica entre o pai e a mãe. A saber, a mãe é, por um lado, desesperada, é verdade, histérica, um pouquinho, é verdade, mas, pelo outro, ela também está preocupada genuinamente com o futuro das filhas, porque ela só tinha filhas mulheres naquela época. A lei de herança inglesa não permitia que mulheres recebessem herança, de forma que, a não ser que elas se casassem, todas estariam basicamente no olho da rua ou estariam, mais provavelmente, eh, à mercê de algum primo rico ou de algum primo homem, não precisa nem ser rico, primo homem, porque apenas homens, no geral, podiam ter propriedades. Por outro lado, o marido da senhora Bennet é mais inteligente do que ela, ele é mais perspicaz do que ela, e sabe, hoje em dia, que se casou com uma mulher de baixa capacidade cognitiva, uma mulher burra. Então ele não tem paciência com a mulher mais, tá? Só que ele não tem paciência com a mulher, ele é sarcástico, ele é perspicaz, e não se preocupa tanto assim com o futuro das filhas. Não é que ele não se preocupa, ele se preocupa com o futuro das filhas. Porém, ele não sabe o que fazer, ele está um pouco paralisado. E aí, uma parte da frustração dele por estar paralisado é descontada em cima da esposa por meio do seu sarcasmo. A primeira frase do romance, a verdade universalmente conhecida, que um homem rico e solteiro, né, que um homem solteiro em posse de grande fortuna está precisando de uma esposa ou deve ter uma esposa, é um tipo de ironia maravilhosa. Porém, você não pega muito bem a ironia se, por exemplo, você pega uma tradução que não é lá tão boa. E, segundo e mais importante, se você não entende que Jane Austen estava, primeiro, ironizando a linguagem de tratados de moral que, na época, quando queriam, digamos, extrapolar uma espécie de lição moral para toda a humanidade, usavam esse tipo de linguagem, né? As coisas devem ser assim com todas as pessoas, porque essa é uma lei moral universal. Jane Austen está ironizando esse estilo, dizendo que é óbvio que um homem solteiro e rico precisa de uma esposa. Ele não precisa de uma esposa de forma nenhuma, certo? O mais provável é que um homem solteiro em posse de boa fortuna não estivesse lá muito preocupado com o casamento, certo? Ele não precisa de uma mulher. A mulher precisaria de um esposo, porque, repito, mulheres não podiam herdar propriedades e quase não podiam ter algo em seu nome. Tudo era ligado ao nome do marido. Então, mesmo a mulher rica precisaria casar-se. Ela está sendo irônica. Só que você não percebe isso, porque você não tem o contexto socioeconômico da época, você não conhece a história, você não consegue pegar as nuances da linguagem. O problema é que nuances de linguagem, contexto sociopolítico, contexto histórico, todas essas coisas são aquelas que nos fazem ficar mais inteligentes. E às vezes, para que você entenda um livro e não o ache chato, é preciso que você se eleve um pouco intelectualmente. É preciso que você aprenda a captar linguagens
É uma linguagem mais sutil. É preciso que você adquira mais vocabulário. É preciso que você tenha alguma ideia do contexto, da época, etc, etc, etc. Qual é o problema? O problema é que essa pessoa aqui e várias outras pessoas que esculhambaram Orgulho e Preconceito, é tudo mais ou menos na mesma linha, né? Não gostei, achei uma merda. Nota 0 de 100. Analisei o conteúdo, analisou, e quase morri de chatice. Não leria novamente. Não recomendo. Você não analisou nada, meu querido. Você não tem capacidade para analisar. Se você houvesse analisado, você não teria dito que achou uma chatice do começo ao fim. Porque este livro é tudo menos chato. Especialmente se você começa a entendê-lo melhor. Então, se me desculpa, você não analisou, certo? Mas, de novo, é o quê? Chato, né? Mesma crítica. Como é meu primeiro livro de época, eu não esperava a leitura tão complicada. Acho que varia de gosto. Essa aqui foi mais, essa foi mais, digamos, humilde, né? Mas eu particularmente não consegui terminar de ler. Ela particularmente, né? Ela. Não tá falando que é chato, que é horrível, que é, né? Não consegui terminar de ler porque a leitura é super complicada. É triste, porque eu já comprei outro livro da autora junto com esse e provavelmente não irei ler. Essa aqui foi mais humilde, então eu vou ser mais, né, mais fofo com ela. De novo, percebem que não é um problema do livro? Jane Austen não é uma autora complicada. Jane Austen não é uma autora cuja linguagem é especialmente difícil, com um vocabulário especialmente extenso, com frases que sejam especialmente longas, com várias cláusulas subordinadas e um vai e vem, e muitas metáforas, e muitas analogias, e muito simbolismo. Não! Ela é uma autora bastante simples, na verdade, se formos compará-la com outros autores da época. O problema, gente, é que às vezes, para que você consiga apreciar um livro, você precisa subir ao nível do livro. Como essa moça aqui disse, ela achou muito complicado. Eu vou esculhambar a moça? Claro que não. Mas não é um problema do livro. Nesse caso, porque Jane Austen não é uma autora obscura. Se ela pegasse, sei lá, William Faulkner, O Sonho e a Fúria, achei muito complicado. É mesmo. James Joyce, é mesmo. Tá? Sei lá, Graça Infinita, do David Foster Wallace, é difícil mesmo. As Meninas, Lídia Fagundes Telles, é chato mesmo e é difícil mesmo. E por aí vai. Neste caso, não é um problema do autor, é uma dificuldade do leitor. É bom saber separar as duas coisas. Quem vai saber separá-las? É o próprio leitor iniciante? Não. É uma outra pessoa que domina o assunto. Neste caso, eu. Tá? Aliás, Orgulho e Preconceito, nós lemos no meu clube de leitura. Cara, eu acho que é top 5 assim, dos livros que a galera mais amou no clube. Tá? É um daqueles livros que você consegue ler, você entende boa parte do livro, ainda que você não entenda o contexto, mas se você entender o contexto e se você lê-lo com mais atenção, ele fica 10 vezes melhor, tá? Vamos para o próximo, então. Esse aqui é sobre Hamlet. Hamlet. Apenas uma das peças de teatro, talvez a peça de teatro mais famosa de todos os tempos, escrita pelo sujeito que é provavelmente o maior dramaturgo de todos os tempos. E pegamos então Hamlet, o que um fulaninho aqui disse, superestimado. É obra bem mais ou menos. Seu valor está mais no contexto histórico em que foi desenvolvido do que na obra em si, que é fraquíssima. Ok? Vamos pegar no segundo aqui. O fato do livro ser em formato de roteiro de teatro, particularmente, me incomodou bastante. Até aqui tudo bem, faz sentido. Porque uma peça não foi feita para ser lida, foi feita para ser representada. Especialmente uma peça que tenha sido escrita em outra língua, tá? É o duplo problema aqui. Tradução e ela não estar sendo representada. Porém, ele continua. Há muitas divagações, na maioria das vezes desnecessárias, não são desnecessárias. O que acabou por deixar minha experiência na hora de ler um pouco maçante, mas a proposta do enredo é interessante. E ele coloca assim, 2 estrelas, desapontante.
Qual é o problema aqui? Tá? Vamos voltar aqui para a primeira. Obra bem mais ou menos. Hamlet não é uma obra mais ou menos. Hamlet se transformou talvez na mais famosa peça de teatro de todos os tempos, porque nela Shakespeare, junto com Cervantes e o seu Don Quixote, meio que inaugura toda a literatura moderna. Porque o Hamlet é um personagem que está colocado, está situado justamente na passagem do mundo medieval e clássico para o mundo moderno. Muitas mudanças aconteceram naquela época, e essas mudanças culturais e psicológicas foram as que nos moldaram. Então, Hamlet é um personagem muito próximo de mim e de você, ainda que ele tenha sido escrito em 1600 e bolinha. Que em 1500 bolinha, eu acho, na verdade. E as direções que o sujeito aqui disse que eram desnecessárias, não são desnecessárias. As direções de Hamlet são o que tornam a peça realmente inigualável. Porque é ali que nós entendemos a psicologia do Hamlet, é ali que nós entendemos quais são os dramas do Hamlet, e é ali que Hamlet, acima de tudo, coloca em linguagem absolutamente memorável, especialmente para quem souber inglês, óbvio, dramas eternos da humanidade. Será que é melhor sofrer as injustiças deste mundo, the slings and arrows of fortune, ou é, se matar, se suicidar, por exemplo, acabar com a sua vida e apostar no que há depois da vida após a morte? Ou seja, se você sofre demais, se alguém sofre demais, será que é melhor essa pessoa continuar sofrendo aqui nesta terra ou acabar com a vida de uma vez por todas e fazer uma aposta para descobrir o que existe após a morte? Será que existe um nada? Será que existe Deus? Será que existe um julgamento? Será que o julgamento pós-morte, se existir, será ainda pior do que a injustiça neste mundo? Hamlet, afinal de contas, descobre que o seu tio, em conluio com a sua própria mãe, matou o seu pai para roubar o trono. E ele é um sujeito de excepcional inteligência, excepcional caráter e excepcional poder de ação. Ele é um guerreiro, ele é um gênio, basicamente, tá? Então, a sua digressão não é desnecessária. A sua digressão é uma experiência humana universal. Ou será que você nunca imaginou o que há depois da morte? Mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja religioso, ou mesmo que você não seja religioso, será que é melhor continuar sofrendo aqui ou pagar para ver o que existe depois da morte? Esse é um tipo de digressão que há em Hamlet. E por que ele é tão importante? Porque essa experiência universal, que eu acabei de descrever aqui com palavras porcas, está descrita em Hamlet de uma forma absolutamente memorável. Ou seja, a linguagem ali faz justiça à altura da experiência. A experiência é muito importante. É a mais importante experiência da sua vida, a saber, sua morte. De certa forma, né? É a mais importante. E Hamlet, por meio de Shakespeare, coloca, cristaliza essa experiência em algo profundamente memorável. Ou seja, a linguagem se elevou às alturas da experiência. É isso que nós chamamos de arte literária, ok? Então, não, ele não é mais ou menos. Aliás, as cenas em que o pai de Hamlet, que também se chama Hamlet, aparece, os discursos do fantasma, a ideia, por exemplo, de que Hamlet não sabe se o fantasma que lhe apareceu era de fato o seu pai ou se era um demônio se fingindo de seu pai. Toda a ambiguidade da peça, a ideia de que Hamlet
estando dentro de uma peça, ele é personagem de uma peça de teatro, também usa uma peça de teatro para tentar pegar o seu tio no flagra. Ou seja, ele usa uma obra de arte para descobrir a verdade factual sobre um dos personagens, estando dentro de uma obra de arte, uma metalinguagem, certo? Cara, tem tanta coisa aqui que, de novo, eu gravei, acho que foram três. Então, Hamlet não é uma peça fraquíssima. Agora, qual é o problema? O problema é que, de fato, é uma peça de teatro e ela está traduzida. E uma tradução, no caso de Shakespeare, pode matar a peça. Qual é a edição que eu recomendo de Hamlet? A da Penguin. E o que eu recomendo é que você leia a peça e você leia também as notas de rodapé. Qual é o problema? O problema é que a Penguin tem a mania de colocar as notas de rodapé no final do livro. Isso é horrível. É muito chato, eu concordo. É uma chatice tremenda. Porém, ajuda. Funciona. Nota de rodapé, especialmente no caso de Hamlet, funciona. Então, a edição que eu recomendo de Orgulho e Preconceito, José Olímpio, tradução de Lúcio Cardoso. A edição que eu recomendo do Hamlet, Penguin, Companhia, tradução, eu acho que é do Laurence Flores. Eu não tenho certeza absoluta, mas é a edição da Penguin, tá bom? É isso. Ah, isso aqui é bom. Um outro diz assim: não tem inteligência para gostar dessas coisas. Sobre Hamlet. Humilde, pelo menos. E nesse caso, eu não diria que é inteligência, talvez seja, quem sabe, mas com certeza ele não tem cultura geral para entender essas coisas, né? Para gostar dessas coisas. Porque, gente, ai meu Deus do céu, preste atenção aqui, tá? Isso é muito importante. Quando você não entende alguma coisa, é óbvio que você não vai gostar daquilo. Você não entendeu. Grave isso no seu coraçãozinho. Se você não entendeu uma coisa, é muito difícil que você goste daquela coisa. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que o autor queria fazer. Você não sabe a quais autores ou tendências literárias eles estavam respondendo. Você não tem como gostar de uma coisa que você não entende de forma nenhuma. Eu estou dizendo que você vai gostar de tudo que você entender? Não. No meu clube é muito comum que pessoas, depois de explicar tudo sobre o livro, digam assim: Raul, mestre, que é meu apelido, entendi tudo, mas eu continuo lendo o livro. Tudo bem, fazer o quê? A pessoa entendeu e não gostou. Até aí tudo bem, ótimo, maravilhoso. Isso é o que chamamos de gosto. Gosto não está completamente separado da cultura. Quando você não tem cultura, o seu gosto é muito mais frágil. Porque você não consegue sustentar, digamos assim, o seu gosto com explicações racionais. Ele fica realmente só em uma reação emotiva imediata. Só que qual é o problema dessa reação emotiva imediata? É que, gente, se você só lê best-sellers, se você só fica vendo sériezinha na Netflix, se você nunca na sua vida pegou um livro um pouquinho mais complicado e mais difícil, que não esteja a cada cinco, três ou duas páginas enfiando algum evento bombástico, algum barraco ridículo, né? Alguma pegação embaixo da mesa, algum tipo de desgraça esquizofrênica, ou né, algum tipo de amor suado e quicante, que logo em seguida vai ser seguido por algo desgraçado. Se você não fizer, só fica lendo coisa de baixa qualidade, as suas reações estão viciadas. Vou dar um exemplo. Bridgerton. Bridgerton é a Jane Austen moderna. Ou seja, é a Jane Austen para dummies. Jane Austen para retardados. Me desculpa, gente. Me desculpa, tá? Eu vou usar essa palavra aqui. Desculpa, é assim. Bridgerton é uma Jane Austen retirada, né, uma Jane Austen despida de qualquer inteligência, ironia, sutileza, penetração psicológica, técnica artística e tudo mais.
né? E você tem um romance de época, que não tem nada de época, e um monte de barraco. No Bridgerton, acho que é no Do Que Eu, primeiro capítulo, você já tem um sujeito, uma mulher que morre na gravidez, o cara pega o filho, né, ignora a mulher, morre mesmo, dane-se você, pega o filho, ergue o menino igual um Simba, assim, né, diante do palácio e tal. O menino cresce um pouquinho e não falava, então o pai começa a achar que o filho é um retardado, xinga ele de retardado, quase bate no moleque. É barraco atrás de barraco. Aí a babá tem que proteger o menino do próprio pai. E a babá pega o menino e leva ele para outra casa. Caso contrário, o pai dele ia matar o moleque. Então é barraco em cima de barraco, é morte, é desgraça. Primeiro capítulo. Então a pessoa lê isso apenas. E ela acha que se não houver uma morte, um barraco, um pai cuspindo na cara do filho, uma mulher dando uma cotovelada no rim do seu avô, né? Um cachorro comendo o vestido da protagonista, a protagonista criando asas, sei lá, né? Alguém dando um crack logo no no primeiro parágrafo. O livro é chato. Não! O livro não é chato. É você que está viciado em coisas de baixa qualidade. É você que está viciado em livros que só foram escritos para que você vire a página feito um cracudo, né? Feito um viciado, feito um alucinado que nunca desacelera, que nunca pega um livro que exija um pouquinho só de você, que nunca pega um livro que exija que você vá de vez em quando no dicionário ali, dar uma. Bom, que significa essa palavra aqui? Um livro que você precisa fazer um pouquinho de esforço intelectual para entender. Não, o livro não pode exigir nada, porque todo livro só pode ser escrito para o entretenimento mais baixo possível. O entretenimento que não exige absolutamente nada do seu intelecto. Aí tudo fica chato. A culpa, sinto lhe dizer, não é dos livros. Quase sempre. Às vezes é. Tá? A culpa. Beleza? Então é isso, deu meia hora aqui já. Eu queria falar de mais livros, mas eu fiquei com raiva e eu tive que explicar isso melhor. Beleza? Me diga se você gostou desse tipo de conteúdo aqui nos comentários. E caso haja algum livro sobre o qual você quer que eu fale, deixa aqui embaixo também nos comentários. Porque é isso. Esse é o vídeo de hoje. É nóis, tô puto agora. Quem falou mal de Hamlet tá errado. Quem falou mal de Rupert tá errado. Falei tá errado agora também. Cansei. É isso. Tchau. Abraço. Beijo. E nos vemos no próximo vídeo.